Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma transmissão da BRF no Facebook. Meu nome é Miguel Jimenez e eu sou um dos mais de 100 mil funcionários que fazem da BRF uma das maiores companhias de alimentos do mundo. Bom, hoje, dia 16 de outubro, comemoramos o Dia Mundial da Alimentação. O Dia Mundial da Alimentação ficou muito pequeno para a BRF e, por isso, nós decidimos transformá-los na Semana Mundial da Alimentação. E hoje eu tenho dois convidados muito especiais aqui comigo para trazer informações sobre tendências de consumo. Este vai ser o tema de abertura da nossa Semana Mundial da Alimentação. Estão aqui comigo Pedro Faria, que é o nosso CEO global, e Nizam Guanais, que é o CEO da DM9, agência de publicidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigado por estarem aqui conosco. Obrigado, Miguel. Pedro, começo contigo. O que significa a Semana Mundial ou o Dia Mundial da Alimentação para a BRF? Obrigado, Miguel. Antes de mais nada, queria agradecer a todo mundo que está nos acompanhando aí nesse live, mais um live que a gente está fazendo. E não podia deixar de agradecer aqui a presença super honrosa na nossa casa aqui do meu amigo Nizam Guanais, alguém que me ensinou que não tem clientes, que tem causas. E de fato a BRF, sem dúvida, é uma causa viva aí para a DM9 e para o Nizam. Então, acho que você foi muito feliz na escolha aí do parceiro para estar com a gente aqui. Eu deveria dizer aqui que para uma empresa que faz alimento, o Dia Mundial do Alimento talvez seja o dia mais importante aí do nosso calendário. E como você falou, achei brilhante a ideia da gente honrar esse dia, estendendo ele ao longo da semana com vários convidados, não só o Nizam, está brilhantando aqui o nosso primeiro programa de tendências, mas depois vamos ter outras boas presenças aí para falar de alimento, né? E eu hoje, por incrível que pareça, tive uma reunião aqui, Nizam, com toda a diretoria da BRF e eu queria citar uma colocação muito feliz de um dos nossos vice-presidentes. Ele falou que a nossa indústria da alimentação, a BRF inserida no mundo do alimento, ela pode ter algumas preocupações, mas tem várias coisas aí que a gente não precisa se preocupar, né? Num mundo em que a gente fala que várias indústrias aí estão com questões existenciais, ninguém sabe o dia de amanhã, se o hábito de dirigir vai estar presente, se o hábito de dormir vai estar presente. Eu acho que a gente está com um razoável nível de certeza, sabe que o alimento e o ato de comer, ele vai estar presente aí conosco por muito tempo, né? Não só porque a gente está tratando de uma coisa fisiológica, uma necessidade do ser humano, mas também estamos falando de uma coisa que dá muito prazer, que reúne amigo, que faz a mesa estar cheia e que aproxima o mundo. Então é desse jeito que eu estou me sentindo aqui nesse primeiro momento, honrando alguma coisa que é, na verdade, a essência do que a gente é, mas que possibilita alimentar o mundo de várias formas que não necessariamente só fisiologicamente. Legal. Antes de passar a bola para o Nizam, eu quero fazer só uma observação que, como uma transmissão ao vivo, a sua participação ela é muito bem-vinda. Eu já comecei a receber aqui algumas perguntas, inclusive, mas antes de fazê-las, vamos passar a bola para o Nizam. Miguel, veja bem, primeiro é um prazer muito grande, nós estamos na Semana da Alimentação. A alimentação é um negócio vital para a gente. E hoje em dia a gente é cada vez mais preocupado com ela, né? Eu sou um dos fundadores do Grupo ABC, nós somos um grupo de muitas empresas de comunicação, nós atendemos a mais de 300 clientes e nós vemos que os produtos mudam, os mercados mudam, mas o consumidor de hoje, ele é muito mais participativo, atuante e questionador do questionador passivo do passado. O questionador do passado era uma comunicação de uma via. Você estava ouvindo o rádio, a transmissão só ia, ela não voltava. Você estava assistindo a televisão, a transmissão só ia, ela não voltava. Hoje você está assistindo na televisão, mas ao mesmo tempo você está multitela. Você está no celular, você está no iPad, você está no computador. Então você tem como interagir, questionar, é lover, é hater, vai, diverge, tá certo? Então ele é um consumidor mais livre, mais participante, mais questionador, o que é muito bem. Por outro lado, nós temos o seguinte, você corre, tá? Eu tinha 160, chegando a 170 quilos, fiz uma bariátrica, tenho 59 anos, vou fazer uma meia maratona, um triatlo. Então nós temos um consumidor que ele tem várias dimensões dentro da coisa de consumo. Então você está consumindo comida. Tem horas que você quer o alimento que é prático e conveniente. Naquele momento você quer comer. No outro, você quer se alimentar. Então a qualidade, a procedência é importante. E no outro você quer degustar.
Então, o seu papel, Pedro, é muito mais complexo do que ser um CEO de no passado, que era uma situação binária e que nós, os consumidores, não tínhamos tanta, digamos assim, riqueza de preocupações, né? Vamos lembrar, nós éramos de um mundo em que se fumava em avião, né? Nós éramos de um mundo em que as pessoas... Por exemplo, eu venho da Bahia, uma acarajé tem 800 calorias, né? Então, as pessoas não se preocupavam com essa complexidade toda. Eu não vou deixar de comer meu acarajé com 80 calorias. Mas tem uma hora que é o Nizam que faz triatlo, que veste um outro chapéu. Então aqui está falando o Nizam que come acarajé, que ontem estava na Lapinha, se preocupando para fazer um triatlo. Então é por isso que a alimentação e que tudo que a BRF faz tem muito mais complexidade e muito mais sofisticação, né, Pedro? Que bacana. Bacana. Pedro, deixa eu só aproveitar, inclusive esse gancho que o Nizam nos deu. Conhecemos Pedro Faria como CEO da BRF. Como é Pedro Faria na condição de consumidor? Como ele interage com a publicidade? Como ele se relaciona com o alimento? Como que é essa vertente de Pedro? Muito bacana, Miguel. E eu acho que o Nizam deu um gancho perfeito aí para dar essa colocação aí, porque essa visão dele aí moderna do consumidor de várias facetas, ela é muito, muito real. E o que a gente aprendeu aqui, Nizam, nos últimos tempos, e eu próprio como consumidor passei a ser alguém que preza muito por isso, eu acho que mais do que tudo, se eu pudesse sintetizar, nós estamos atrás da autenticidade, da comida de verdade, daquilo que fala com pessoas de verdade. E são pessoas, como o Nizam falou, multifacetadas, que vão estar buscando coisas diferentes ao longo dessa jornada da alimentação, né? Eu queria colocar aqui uma expressão que eu acho que, no fundo, define muito o que eu aprendi aqui e me transformei como consumidor. Estamos todos atrás dos 4 S's, né? Da comida que é a comida saborosa, né? Estamos atrás da comida que é a comida saudável, crescentemente queremos a comida sustentável e nunca deixamos de lembrar de uma missão que é muito nossa aqui, dentro do nosso propósito de alimentar o mundo, que é a comida segura, a comida confiável, aquela que a gente pode realmente levar para a nossa casa. Então, falando dos 4 S, eu trago também muito da minha verdade como consumidor, né? Onde a gente busca, de fato, a procedência, onde a gente busca a conveniência, onde a gente busca a saudabilidade, mas acima disso tudo, não tem vergonha nenhuma comer o acarajé. Aliás, eu estava na Bahia, li lá um texto do Nizam, e ontem comi um acarajé, e isso não luta com o Pedro que acordou hoje 5h30 da manhã para correr, como o Nizam falou. Então, acho que a BRF aí, ao abraçar essa versão moderna do consumidor, eu acho que também preenche a companhia de propósito aqui, que é o que realmente faz uma indústria de mais de 100 mil pessoas se mover. Legal. Antes de passar para o Nizam de novo, uma pergunta que a gente já recebeu agora, ao vivo, do Tiago Ribeiro, do Rio de Janeiro. E é um pouco nessa linha do que você comentou, Pedro. O Tiago pergunta: como que está o caminho da diferenciação entre marcas com equities tão forte como Sadia e Perdigão? Tá ótimo. Eu diria que a gente tem um longo e valoroso trabalho de posicionamento das nossas marcas, né? Afinal, não são todas as companhias que podem se gabar de ter entre as 5 principais marcas de alimento, 3 delas, né? A Qualy, Sadia, Perdigão. Estou falando especificamente do Brasil. Se a gente fosse falar de equity marca forte, eu poderia estar citando a Sadia no Oriente Médio, que é claramente uma marca líder dentro do segmento aí de frango, parte de frango. Poderia estar falando de algumas marcas emblemáticas que temos na Argentina, mas ficando aqui só no mundo do Brasil, que eu acho que é o que o nosso espectador quis falar, eu acredito que a gente hoje encontrou um caminho bastante forte de resgate da essência do que são as nossas marcas, né? A gente teve muita felicidade de lançar nos últimos meses aí campanhas assim que eu acho que vão ficar bem gravadas, assim, um retorno à essência da Sadia enquanto uma marca que é uma marca que tem uma fundação muito forte de levar esse consumidor porque é modernidade, para aquilo que ele está buscando, sem perder a tradição, a confiabilidade, a qualidade. E depois algo aqui, estou fazendo um elogio ao nosso publicitário aqui, o Nizam, mas de fato a campanha da Perdigão da Mesa Cheia traduz um anseio enorme, não só quando se fala de alimento, mas de consumidor hoje, que é poder aproximar as pessoas que estão cada vez mais encontrando razão para estar distanciadas. Então, acho que esse caminho vai bem. A marca Qualy também, a gente sabe que é uma marca maior até do que o espaço que ela ocupa hoje só no segmento ali da margarina, e esse trabalho aí eu conto com um time de marketing aqui fantástico, que sabe muito mais disso do que eu sei,
Espero ter respondido aqui com algum mérito, sem passar muita vergonha na frente do Nizam aqui. Legal. Inclusive, vamos aproveitar da presença do Nizam, que cuida lá na DM9 da nossa marca do coração, a Perdigão, e contar pra gente, Nizam, como é o processo de criação de uma campanha publicitária, o que é levado em consideração, o que especificamente Perdigão trouxe pra gente, traz pra gente de autenticidade nessa nova campanha que está no ar. Bom, veja bem, o que eu acho que a gente tem que entender aqui, nós estamos diante, a BRF é um orgulho do Brasil, ela é uma companhia, o Brasil hoje, ele se espelha muito em marcas, né? O mundo se espelha nisso. Quando você vai olhar o mundo, muito da parte da antropologia do mundo é através de marcas como Samsung, como Apple, como, não é verdade, como são marcas que são, como é que se diz, tem uma força muito, Google, Facebook, se você contar a história do mundo, você pode contar muito, não só através de nações, mas através de marcas. A BRF tem um peso muito grande e eu tive uma oportunidade muito especial de ir à Videira, que foi um negócio que me impactou muito, porque são marcas muito verdadeiras, porque elas nascem de duas verdades, que é Concórdia e Videira. Então, como nós falamos aqui, são empresas de princípios desde o princípio. São coisas reais, quer dizer, você vai à Videira, você sente a emoção do país, gente que está lá comprometido com comida, com fazer direito. É uma verdade, é importante, inclusive, se você tiver a oportunidade de conhecer essa cidade. São coisas incríveis. Videira é uma emoção, tá certo? E Concórdia também. Então, eu acho assim, Perdigão é uma marca voltada para comida, aquele momento, como é que se diz? Eu vou comer. Gratificação. Gratificação, domingão, sabadão, almoção, sabe? Coisa gregária, mesa cheia. Então, é aquela experiência, tá certo? Então, vamos lembrar aqui que nós estamos retratando essas três dimensões. Uma é o consumidor no momento que ele está se alimentando. O outro é o consumidor no momento que ele é prático, ele quer conveniência, e no outro que ele quer degustar. Então nós temos que trabalhar com essa empresa que é capaz de conversar com todos esses momentos, com todas essas marcas Eu vejo a publicidade da Sadia, eu choro, porque ela faz parte da história publicitária do Brasil e de nossas histórias. A mesma coisa com o Quali. Então, eu acho que é muito gostoso para a gente estar nisso e como é gostoso trabalhar com alimentação. Legal. Eu tenho uma pergunta, Nizam, que veio direcionada a você, só que antes deixa eu só aproveitar do que o Nizam colocou. Videira e Concórdia são municípios onde Perdigão e Sadia nasceram. É o berço da BRF, lá em Santa Catarina. Isso, exatamente, perfeito. E Nizam... DNA real, não é fake, é real, são cidades. Sabe assim, pai, mãe, princípio, um conjunto de valores que estão lá, cidades onde o certo é o certo, entendeu? Onde as pessoas têm que respeitar pai e mãe, tem procedência. Rapaz, lá as pessoas são tão apaixonadas pelo que elas fazem. Então você chega lá, é assim, elas jogam futebol, aí aquilo que elas vão fabricar, elas produzem, elas servem, elas testam, elas têm orgulho. Se você pegasse aquelas pessoas, abrisse uma câmera e botasse no ar, a propaganda estava ali. Porque elas fazem, elas fabricam, elas vivem aquilo. Então é muito legal. Muito bacana. E eu acho que a gente deve ter muita gente de Videira e Concórdia nos acompanhando aí. Queria agradecer ao Nizam por essa menção aí. Lembrar que quando a gente esteve recentemente junto lá, só para contar um pouquinho mais essa história, nós agraciamos aí com um prêmio, eu apresentei ao Nizam alguns deles, 4 pessoas com mais de 50 anos de casa, trabalhando... Uau. E construindo essa história aí. Então eu queria deixar um abraço lá pro pessoal de Videira e Concórdia, que eu tenho certeza que está todo mundo no Facebook hoje acompanhando aqui o bate-papo. Muito bacana. Bom, e a pergunta que foi direcionada ao Nizam, ela veio do Caio Oliveira, de Recife, e ele pergunta o seguinte, Nizam: qual foi o maior desafio da sua carreira em um cenário de mudança de hábitos de consumo do mercado? É acompanhar o tempo. E acompanhar o tempo em que sentido? Você tem que entender que as coisas vão acontecendo e uma marca, ela precisa mudar sempre para continuar sendo sempre a mesma coisa. Quando você está falando de que é preciso ter vida real, comida real, pessoas reais,
esse real ele foi mudando de significado ao longo do tempo. Isso. O que era comida real, vida real, num determinado tempo foi mudando. O que era comida real foi mudando. E depois o que são pessoas reais foram mudando. As famílias mudaram, né? Os casamentos mudaram, as relações familiares, os laços foram mudando. Então, as marcas elas têm que ter esse entendimento de acompanhar o tempo, tá certo? Para que ela, ou seja, para que ela vá acompanhando o que é almoço de família, né? O que é mesa cheia, o que é ser sadia, né? Então, todas essas coisas você vai ter que se ressignificando, porque você fica num lugar do passado e a gente não quer ficar, a gente quer construir o futuro acompanhando as pessoas. Então, por isso, Caio, que é muito importante ir se ressignificando. Legal. Eu até vou aproveitar aqui, Miguel, e acho que o Nizam está me inspirando aqui a comentar essa verdade aqui de a gente mudar em torno de uma essência que não muda muito. Acho que isso diz muito o que a BRF é e o que eu acho que o Dia Mundial da Alimentação traz a oportunidade de falar. Então ele fala de algumas verdades do consumo. Eu poderia citar, por exemplo, que eu falei do consumo do alimento seguro, né? É óbvio que a gente traz aqui uma verdade importante, Nizam, da comida do campo à mesa. Mais de 13 mil produtores integrados que estão junto conosco, criando os nossos animais e garantindo a qualidade desde a sua origem, desde a sua essência. Mas eu queria comentar aqui como é que a gente tem que nos transformar dentro de uma essência que não transforma muito. Hoje a BRF, não sei se quantos sabem, mas falando de alimento seguro, que é uma tendência importante, nós somos pioneiros no Brasil da tecnologia de blockchain. E a blockchain hoje está corrompendo várias indústrias e para nós ele é uma bênção, porque ele me permite rastrear a história do porquinho que saiu lá de Santa Catarina, onde a gente visitou, até a gôndola do supermercado, do Carrefour, que é o nosso parceiro no piloto, em menos de 2 minutos. Rastreabilidade. Rastreabilidade, usando a tecnologia disruptiva que é o blockchain. Mas a verdade não é a verdade do blockchain, não é a partir do blockchain que a gente tem agora uma verdade para contar. A tecnologia, o mundo moderno está nos permitindo contar a história da origem, aquela que o Nizam viu lá em Videira. Legal, muito bacana. Temos mais... Antes de mais nada, muito obrigado pelas interações. A gente tem recebido muitas perguntas aqui. Já fomos ao Rio de Janeiro, já fomos a Fortaleza. Agora tem mais uma pergunta aqui e dessa vez, Pedro, para você, ela vem do Paraná. A Karina Tavares, ela pergunta como funciona o processo de inovação da BRF e como são planejados e desenvolvidos os novos produtos. E aí, se me permite, Pedro, só uma afirmação. A BRF, ela já foi, pelo segundo ano consecutivo, reconhecida como a empresa de alimentos mais inovadora do Brasil. Portanto, a pergunta da Karina vai exatamente de encontro com essa informação. Isso é muito legal e muito obrigado pela pergunta, Karina, porque nos últimos 3 anos, para citar um dado, Miguel, não sei se o Nizam sabe, a companhia investiu mais de 600 milhões de reais em inovações. A gente trouxe ao mercado 400 produtos que não existiam há 3 anos atrás. E obviamente que tem categorias aí de inovação, né? Existe claramente uma renovação do nosso portfólio, é aquela coisa que todo ano, quando você vai, a nossa embalagem mudou, o produto melhorou, tem características que a gente tentou trabalhar e inovar. Podemos falar, por exemplo, só dentro do que é a saudabilidade, que é uma preocupação muito grande, toda a redução da linha de sódio da Sadia. Fizemos isso com coragem no ano passado e tivemos um sucesso bastante grande em reduzir mais de 30% do sódio do nosso produto. Ou a inovação pode ser puxada até pela inspiração de outros países. Hoje a BRF é uma companhia que está presente aí em 150 países. Então eu vou lá na minha visita ao mercado na Turquia e eu volto com a minha cabeça aí populada de ideias, seja no quesito de conveniência. O mercado turco é interessante porque é onde eu vi um desenvolvimento grande na conveniência, as embalagens cada vez mais práticas, então isso também é uma veia de inovação bastante importante, ou até aquelas inovações de base, de tecnologia, de maneira de produzir, de processo, que também são muito relevantes na nossa indústria aí, porque elas trazem sustentabilidade, trazem o bem-estar animal, trazem questões importantes no mundo de hoje, do consumo consciente, como o uso de medicamentos. Tudo isso, para mim, se transforma no razão de acreditar porque que a companhia
com muita razão, recebeu aí o prêmio de companhia mais inovadora aí já pelo segundo ano seguido. E a gente vai receber Drauzio Varela, né? Que dia é? Exatamente, na quarta-feira. A quarta-feira para falar sobre diminuição de sódio. Vamos lembrar assim, todas essas coisas são grandes oportunidades e grandes desafios também, tá certo? As coisas não estão todas prontas. Eu acho que me sinto desafiado pelo tempo a ser um pai diferente, a ser um marido diferente. Donata reclama para burro, tá certo? Eu tenho que ir acompanhando. Então, as marcas, como as pessoas, como os maridos, como os namorados, como as mães, todos os papéis estão sendo questionados, estão mudando, as empresas vão ter que se mudando também, a forma como a gente se alimentava era de uma maneira diferente, então as marcas vão ter que estar acompanhando. Isso é uma grande oportunidade para a gente, tá certo? Eu acredito muito em marcas vencedoras, em marcas cidadãs, em marcas incríveis como essa, mas tem desafios de mudar de padrão de comportamento. Eu, por exemplo, tenho intolerância a glúten. Tá? Eu descobri isso agora. Então, é tudo novo. Nós estamos num mundo novo. Meu filho fez 18 anos e não me pediu um carro. É uma coisa nova. Ele não me pediu um carro. Antigamente, você estava com 17, 3 dias. Você já ia começar a ficar com seu pai. Então, as coisas foram mudando nesse mundo, não é? Tá certo? Então, é uma oportunidade, é um desafio, mas eu acho que numa companhia que tem princípio, que tem expertise, você não está falando de uma empresa que nasceu ontem, né? Então, é uma companhia que tem 80 anos mais de história, de compromisso com o Brasil, de marcas que o Brasil confia muito, né? Então, eu acho que isso aí é uma grande oportunidade. E nos fóruns mundiais, eu sou embaixador da Unesco, eu sou embaixador paralímpico, eu tenho uma participação na comunidade de Davos, na Clinton Global Initiative. Então, a alimentação está no centro desse debate. As empresas de alimentação, como a BRF, no mundo inteiro, todas, Unilever, estão todas sendo, como é que se diz, servindo de inspiração e de questionamento, porque o ser humano está andando com um ponto de exclamação de um lado e um ponto de interrogação do outro. E essa é a dinâmica, tá certo? E isso, acho que é isso que dá sabor à vida. E deixa eu aproveitar, Pedro e Nizam, eles disseram sobre o live que vai acontecer na quarta-feira, com a presença de Drauzio Varela, do Fábio Banhara e da Érica Migales, aqui de casa, para falar da redução de sódio que foi anunciada há um ano. Então, nós comemoramos neste mês exatamente um ano após esse anúncio. E o objetivo deste live da quarta-feira é justamente esse, de prestar contas, falar o que a BRF realmente faz. A gente foi lá, se comprometeu e agora, na quarta-feira, a gente vai comprovar aquilo que foi prometido há um ano. E aí, Pedro, deixa eu só aproveitar ainda no âmbito da inovação. Às vezes a gente canaliza a inovação muito no produto final, mas a inovação ela está no campo, ela está no bem-estar animal. Onde a BRF avançou e o que ela avançou nesse aspecto? É muito bacana, porque, Nizam, de novo você me inspirando nessa questão aí das demandas mudar e a gente aqui voltando e remetendo sempre aos princípios e valores. Eu tenho muito orgulho da cadeia que a gente representa, Nizam. Eu acho que não só, já falei de 13 mil fazendeiros ou pequenos produtores que estão ligados a nós, e isso tem um efeito de distribuição de renda maravilhoso. Não é por acaso que você vai encontrar Concórdia, Videira e vários outros lugares que a gente está entre os municípios com os maiores IDHs do Brasil, Índice de Desenvolvimento Humano, né? Então isso tem um lado muito bacana, mas a gente também tem que ter a consciência de outros valores que são emergentes na sociedade, são importantes. Em particular, um que é uma causa que eu defendo muito aqui, a do bem-estar animal, né? Nós fizemos já vários compromissos públicos, de natureza pública, de redução, por exemplo, da gestação suína em baia coletiva, que é um aspecto bastante importante, em que a gente fez um compromisso, na época falamos lá de 2026, e se você for ver o nosso programa, a gente foi aprendendo algumas verdades muito bonitas. A substituição da baia pela baia coletiva não só trouxe o bem-estar para o animal, mas a nossa produtividade cresceu, as enfermidades caíram, então o programa vem até sendo acelerado. A gente hoje já tem um compromisso público firmado com alguns clientes nossos, inclusive, para não usar mais ovos de galinhas que estão em gaiolas, isso até 2025. Tudo isso dentro de uma visão de uma presença consciente
e eu acho que o bem-estar animal é uma coisa muito importante. E também um tema que é muito importante, Nizam, não sei se eu estou sendo muito técnico aqui, mas que eu acho que é da preocupação de todos nós aí, pais, membros de família, que é a própria questão do uso de medicamento, de antibióticos, né? E aí eu posso dizer que a BRF, com muito orgulho, está na vanguarda mundial do uso de medicamentos de uma forma muito consciente, em doses que são doses muito menores do que aquelas que são os mínimos exigidos, ou os máximos exigidos por mercados como a Europa, do qual a BRF tem um papel muito importante. E essa é uma jornada que tem nos ensinado não só o valor, vamos dizer, do marketing, do bem-estar ou da consciência, mas dos nossos índices de produtividade, dos nossos índices de saudabilidade do nosso plantel, e a própria satisfação dos nossos colaboradores. Então eu vejo isso de uma forma muito integrada. E eu não acho que está sendo muito técnico, não. É importante mostrar essa dimensão que a agricultura brasileira é uma agricultura muito sofisticada. A Embrapa foi construindo isso, toda uma cadeia foi construindo isso. O Brasil é um player respeitado nisso. A matriz de alimentação do mundo, a agricultura está mudando, a gente vai ter que acompanhar. São preocupações, são adjetivos e são desafios também, mas como você está vendo, é uma empresa muito comprometida. E quando você vai lá na ponta, em Videira, em Concórdia, vamos reprisar aqui as cidades que deram origem a essas marcas, né? Que são o alter ego dessas marcas, você vai ver que existem pessoas que vivem o dia a dia desses princípios e que estão vivendo as discussões dos grandes fóruns mundiais. Na Califórnia, em Davos, em Boulder, que é um dos centros mais vivos da alimentação mundial. Então, todas as coisas que estão sendo debatidas nos grandes fóruns, né, fóruns mundiais, a companhia está participando muito ativamente desse debate. Acho que vai ser muito rica a presença aqui de Drauzio Varela. Por isso, para saber, um homem respeitadíssimo, grande corredor, tá certo? Grande maratonista, acho que acabou de fazer ou vai fazer a meia maratona de Jerusalém. Eu estava trocando informação com ele, porque eu quero fazer meias maratonas o ano que vem. Então, eu acho que é isso. É uma BRF que está como os seres humanos, preocupado com o sabor, preocupado com saúde, preocupado com sustentabilidade e preocupado com procedência. Antes de fazer a próxima pergunta, que foi enviada pelos nossos internautas, falamos muito aqui do próximo live da quarta-feira, com a presença do Drauzio Varela, é evidente, mas na sexta-feira também, no encerramento da nossa semana, a gente vai falar sobre zero desperdício, que é um outro tema bastante importante, e a gente trouxe gente de peso para conversar sobre isso. A gente tem a nossa gerente de sustentabilidade, a Sula, a Nicola da Gastromotiva, e do Safe Food também a Alcione. É um timaço para sexta-feira. Isso é chocante, porque é uma coisa impressionante. Você tem países do mundo que 60% do que eles fazem é jogado fora. Isso é uma loucura num mundo em que as pessoas precisam comer, tá certo? Então é muito importante nessa discussão de alimentação o papel que a gente vai ter, né? Então, aqui eu não só falo em meu nome, mas falo no nome do Oscar Metzavar e do Vic Muniz. Nós somos juntos embaixadores da Unesco no Brasil, no sentido de que essa é uma pauta fundamental, ou seja, da grande discussão no mundo sobre o desperdício com comida. Ou seja, nós temos do lado sociedades que precisam comer e outras sociedades que jogam as coisas fora. O meu grupo de governadores de Davos discutia muito esse tema, tá certo? Então, eram as maiores empresas do mundo sentadas discutindo, tá, o problema do desperdício de comida. Então, não perca. Tanto na quarta-feira nós vamos ter o Drauzio e a Érica, que está aqui já. Isso, exatamente. Tá certo? E na sexta-feira nós vamos ter Sula da Sustentabilidade, Gastromotiva com a Nicola. E a Alcione da Safe Food. E aí, antes de direcionar aqui a pergunta para o Nizam, e ela vem da Bahia. Oba! Ela vem do Cláudio Santos da Bahia, diretamente para o Nizam, e que vem um pouco no encontro do que a gente estava exatamente discutindo. O Pedro falou do lado industrial e como é que a publicidade nos ajuda a traduzir tudo o que é feito aqui, neste ambiente industrial, e torná-lo mais palpável para o consumidor final que recebe as nossas campanhas. E a pergunta dele é exatamente nesse sentido. Qual a importância da comunicação para ajudar o consumidor a perceber
as inovações de produtos e serviços do mercado? Bom, a publicidade ela tem que honrar a verdade dessas grandes marcas. Então, hoje o que nós estamos falando aqui é da empresa incrível que tem por trás dessas marcas. O resto, então, nós não estamos na semana da propaganda, nós estamos na semana da alimentação, não é verdade? Então, no dia 4 de dezembro, a gente volta aqui para falar de Sadia, de Perdigão, de Mesa Cheia, tá certo? Do trabalho incrível de marca. Mas hoje nós estamos falando dos fundamentos, do que diferencia essa companhia incrível, que é ter princípios desde o princípio, tá certo? É uma companhia que tem pai, mãe, verdade, tia, funcionários, torcedores. Essa empresa não tem funcionários, ela tem torcedores. Ela é mobilizadora desde o início. Então, claro que o que eu acho que o meu trabalho da FNASCA, da África, é não atrapalhar as grandes verdades que essas marcas têm. Muito legal. Bacana. Pedro, quer complementar alguma coisa? Ou a gente pode passar para a próxima? Vamos para a próxima. Vamos para a próxima. Então, a próxima pergunta foi feita pelo Guilherme Hipólito, aqui de São Paulo. Estamos viajando no Brasil bastante, hein? Bahia, São Paulo, Recife. E a pergunta do Guilherme, Pedro, é a seguinte: como e quanto tempo demora o processo de desenvolvimento de novos produtos? É uma pergunta ótima aí, e na verdade temos aí hoje processos bem estabelecidos aí, e que envolve a companhia como um todo. É um interplay enorme, entendeu, Nizam? De uma ideia que a gente capta através de uma pesquisa quantitativa, qualitativa, uma tendência que a gente discute com a agência, até a gente poder realmente transformar aquilo num alimento palpável, seguro, que garante tem realmente um caminho aí a ser perseguido muito grande e que a gente busca fazer com que esse ciclo seja cada vez mais rápido. Então, hoje a gente consegue fazer grandes renovações de portfólio num horizonte aí de 4 a 6 semanas, né? E, obviamente, tem outras coisas, como foi a redução do sódio, que demorou, na verdade, alguns anos, porque tivemos que ir por trás disso, né, da redução do sódio, que o Drauzio vai falar, patentear um substituto ao sódio, que não tirasse a questão do sabor da nossa comida. E hoje essa é uma patente mundial que a BRF tem, que é o HPA. Para quem cozinha em casa, deve saber de onde veio a inspiração do HPA, porque, no fundo, ele é um caldo de carne. Então, a gente usa a própria proteína que a gente produz para fazer uma redução e produzir algo que ao paladar do consumidor parece o sódio, e aí isso nos permite tirar o sódio. Essa foi uma inovação que demorou muito, até porque do ponto de vista de risco, a gente se arriscou bastante com esse negócio. Imagina você pegar uma marca Sadia, que é uma marca conhecida aí há mais de 80 anos, e transformar não uma linha saudável da Sadia, mas transformar toda a linha da Sadia em linha saudável. Essa é uma inovação aí que demorou muito mais, e eu acho que a gente até foi bastante consciente em fazer esse movimento da forma como a gente fez. Legal. Essa redução que o Pedro comentou, que foi feita pela Sadia no ano passado e ao longo de todo esse ano, ela atingiu mais de 40 produtos da marca, e o que isso representa cerca de 70% de todo o volume que é comercializado pela marca Sadia, certo? E não pensa que foi fácil não, porque é muito interessante essa coisa que o Nizam falou do consumidor, mas até outro dia a gente estava correndo atrás de uma percepção do nosso produto de ter perdido alguma coisa de sabor. Então aí você vai fazendo um trabalho também de constante aprimoramento até poder chegar ao que é o lugar da marca Sadia, da marca Perdigão, que é uma clara e constatável superioridade em todos esses quesitos, não só o quesito da saudabilidade, mas também do sabor. E não pode ser feito tudo da noite para o dia, porque o futuro não é feito da noite para o dia, ele é feito para e passo, tá certo? As coisas demoram, você tem plantas enormes, não é verdade? Então você vai construindo, recebendo feedback do consumidor, mudando e tal, aí cabe a grande expertise, por isso que a BRF ganhou em junho. Né? Agora, em junho, foi apontada agora. Foi no ano passado e agora novamente a empresa de... mais inovadora de alimentos? De alimentos, certo? Do Brasil. Do Brasil. Então é uma coisa que é muito importante, é isso que nós estamos celebrando aqui, mas não é tudo feito, perfeito. O futuro está sendo construído. Se você olhar por essa empresa aqui, você vai ver um monte de gente jovem, brilhante, bacana, conectada, diversa. Gente de todo tipo de perfil, trabalhando numa empresa que é inspiradora. As pessoas querem trabalhar aqui por quê? Porque é uma empresa que está fazendo acontecer, está construindo futuro nisso. Então, inspira nós fornecedores, nós gostamos de trabalhar com empresas que
tem propósito, evidentemente que tem. Tá? Eu sempre digo, eu não tenho clientes, eu tenho causas. O Itaú é uma causa para mim, a Ambev é uma causa para mim, a BRF, são empresas que inspiram, que puxam o país para frente, que transformam o país e o mundo. Então, é importante trabalhar para grandes marcas inspiradoras assim. Muito Obrigado, bacana. Nizam. E o Nizam comentou rapidamente e passou completamente despercebido aqui na minha fala no início, nós estamos aqui na BRF. Eu não havia comentado, mas essa que está aqui atrás são pessoas, são colaboradores, colegas de trabalho que estão aqui conosco. Estamos aqui na BRF. E Pedro, agora a pergunta ela vem do Francisco Juste e ela menciona a proteína do Peru, que é uma proteína que a BRF também produz. A BRF é muito conhecida pela produção de frango e de suíno, mas também a BRF produz peru. E a pergunta dele é a seguinte, Pedro. A carne de peru é uma proteína saudável e sabemos que a BRF produz essa proteína com abundância. Mas não temos muitos produtos disponíveis para o consumidor elaborado com a carne de peru. A BRF pensa em investir na produção de alimentos a partir dessa proteína? Fantástico. Francisco, né? Francisco. Ô Francisco, parece que você saiu da nossa reunião de diretoria de hoje, porque a gente estava debatendo exatamente sobre a questão do peru, né? E é muito interessante essa história do peru, porque eu acredito que para nós, a BRF é um líder absoluto na produção de peru no Brasil. Nós temos mais de 90% do abate de perus no Brasil. Fomos pioneiros em lançar uma linha light, na época chamava acho que Vita Light. Introduzimos no Brasil o hábito do peito de peru no café da manhã como uma alternativa saudável aos embutidos, aos frios. E eu concordo com você que existem várias outras maneiras muito interessantes de se preparar e apresentar a proteína de peru, né? Basta todo mundo que já foi na Disney vai lembrar, e eu sempre sou abordado por clientes, naquela famosa coxa do peru, e que se você comer, ela vai te lembrar de uma bisteca fiorentina. Ela tem um sabor e é uma proteína muito versátil. Ela tem essa visão de ser saudável, mas muito da missão da BRF é mostrar que ela é uma proteína saborosa, para que a gente vença esse, vamos dizer, esse preconceito da saudabilidade que não tem sabor. Esse é o grande desafio para a gente aí poder realmente estender a nossa linha, mas já temos algumas coisas muito interessantes acontecendo, se não no varejo, por exemplo, com algumas das nossas cadeias de restaurantes, que são nossos clientes. Lá você vai poder comer vários produtos que são da BRF, feitos à base de proteína de peru. E se você olhar em alguns outros mercados, recentemente eu estive na Turquia, onde a BRF hoje se transformou no principal produtor daquele país, você já tem um hábito de consumo do peru muito mais bem definido, obviamente em substituição até a carne suína, porque estamos no mercado halal e aí a carne suína passa a não ser uma oportunidade ou uma oferta que está no mercado. E aí, quando você tem uma empresa que fala e é uma empresa que alimenta o mundo, ela tem que trabalhar por definição com a diversidade. Porque o mundo tem hábitos de alimentação que são muitas vezes completamente conflitantes. Tem pessoas que acham isso aqui, outros acham completamente diferentes, né? Então, essas padrões dentro do Brasil você tem, né? Você tem mundos dentro do Brasil. Porque exatamente, minha família veio do Líbano. Você tem aí quantos? Acho que 8 milhões de libaneses que moram aqui, com hábitos completamente diferentes. Você tem chineses, você tem japoneses. A São Paulo é uma cidade japonesa, italiana. Então, como você tem muitos Brasis dentro do Brasil, você tem muitos mundos dentro do mundo. Então, por definição, a BRF é uma empresa, é um conglomerado plural, porque só assim você vai alimentar o mundo e todo mundo. Muito bacana. Aqui chegou um recado bem bacana, na verdade não é nenhuma pergunta, mas é um recado bastante interessante que foi feito pelo Fabrício Menezes de Minas Gerais. E aí Minas Gerais, a terra do Pedro, a gente já foi na Bahia, na terra do Nizam, agora na terra do Pedro, Minas Gerais. O Fabrício Menezes... Falta você falar que é atleticano, aí eu tô... Fabrício, manda pra gente se você é atleticano ou do Cruzeiro, manda pra gente. Mas o que o Fabrício ele comenta, Pedro, é o seguinte: hoje a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, ela celebra a data do Dia Mundial da Alimentação com o tema Mudar o Futuro da Migração, que é investir em segurança alimentar e desenvolvimento rural. E aí o elogio dele vai no seguinte sentido: muito bom saber que a BRF está em linha com órgãos internacionais. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Muito bacana, né? Obrigado, Fabrício.
Bom, a próxima pergunta, Nizam, ela foi feita pelo Alexandre Barros, lá do Mato Grosso, e ele pergunta o seguinte: quais mudanças significativas no mercado da comunicação você acompanhou ao longo de sua carreira e de que forma elas acompanharam as tendências de mudanças no mercado? Bom, primeiro as mudanças do homem, do mundo, né? Eu quero te dizer o seguinte, eu tenho 59 anos, ano que vem eu vou fazer 60 anos. Há 30 anos atrás, 40 anos atrás, mais talvez, 50 anos atrás, quando eu era menino, tinha uma série que era, o título é impensável nos dias de hoje, que é Papai Sabe Tudo, tá? Então, Papai Sabe Tudo era um seriado de TV em que um sujeito era o pai de família e ele tinha todas as respostas para tudo. Hoje, as marcas não são Papai Sabe Tudo. Elas não têm todas as respostas para tudo, elas vivem um momento de transformação do mundo e elas têm, da mesma forma que a gente dialoga com meus filhos adolescentes, eu não posso mais bancar uma de Papai Sabe Tudo, porque eles questionam, né? A gente aprende muito mais que os filhos do que a gente ensina. Então, é uma coisa mais dividida. Então, nós estamos numa sociedade mais democrática. Então, a propaganda ela tem que ser mais democrática também. Ela tem que acompanhar, ela tem que aprender. E por isso o papel do Big Data é tão importante, porque você está ouvindo a sociedade e as transformações que ela tem. Tá certo? Então, está o tempo todo escutando. É por isso que os seres humanos têm um par de orelhas e uma boca, para ouvir o dobro do que falam. Muito bacana. Isso não é uma realidade para os baianos, nós falamos pra caramba. Mas é isso, as marcas têm que estar cada vez mais antenadas a usar as orelhas e escutarem as pessoas. Muito legal. Nós recebemos uma pergunta aqui bem interessante, ela foi direcionada num primeiro momento ao Nizam, mas eu vou pedir licença para estender essa pergunta também ao Pedro, que eu acho que os dois podem contribuir bastante. Como o mercado publicitário vê as novas tecnologias que estão chegando, como a internet das coisas e o Omnichannel aqui no Brasil? Eu nem sei o que é esse negócio de Omnichannel, tá certo? Então você que me fez a pergunta, me ensina aí, porque papai não sabe tudo, tá? Então como é o nome dele, que é a pessoa que... Francisco Juste. Então, Francisco Juste, manda aí para mim para saber aí essa pergunta importante, porque papai não sabe tudo, o Omnichannel não. E eu também não tenho medo de perguntar. Big Data é justamente assim, eu não sei isso. Então a marca ouve, a marca conversa com as orelhas com a sociedade. Antigamente a marca só falava, agora ela escuta disso. E o Pedro, que certamente sabe mais do que eu, sabe? Mas é isso, nós estamos o tempo todo antenados, ouvindo Big Data. Então hoje você, por exemplo, você conversa com as pessoas com geolocalização. Eu consigo conversar com você que acabou de comer um hambúrguer. Eu consigo conversar com você que está entrando numa churrascaria. Eu consigo conversar com você que você está num lugar onde você está fazendo compra, procedência. Então, essas várias dimensões do consumidor, a tecnologia me ajuda a ter ferramentas para eu estar sabendo qual é o seu momento. Se é seu momento conveniência, se é seu momento alimentação ou se é seu momento degustação. Porque essas são 3 dimensões do homem. O Nizam que gosta de acarajé, o Nizam que voltou da Lapinha, e o Nizam que se prepara para fazer um triatlon. São 3 pessoas dentro de uma pessoa. Muito legal. Que legal. Internet das coisas, a gente tem algumas iniciativas. E o Omnichannel. Tá bom. Acho que vale a pena, né? Aí não ao mundo da publicidade, mas ao mundo da alimentação, eu vou tentar colocar um pouquinho daquilo que eu aprendi sobre essas coisas. Não sei se o Francisco sabe, mas hoje na BRF, né, Nizam, já existe a Granja do Futuro. Né? E a Granja do Futuro hoje é a granja que usa muito da questão da internet das coisas. É uma granja sensorizada, onde todas as condições do ambiente lá estão sendo monitoradas minuto a minuto, segundo a segundo, propiciam intervenções muito mais frequentes e muito menos drásticas do que uma granja que é, de certa forma, manejada no modelo tradicional. Então, se o franguinho tem que engordar 30 gramas por dia, hoje o modelo mais tradicional me faz com que só quando esse frango for abatido, nós vamos olhar e falar, então ele não tinha engordado aquilo que a gente imaginava. E aí a gente vai ter que imaginar o que a gente faz para o próximo lote. Na Granja do Futuro, que é uma parceria da BRF com a Microsoft, nós temos um monitoramento total de todas as condições, mudou a temperatura, mudou a pressão, mudou a umidade, e aí você vai fazer intervenções muito mais frequentes e pontuais na formulação da ração, na maneira como
o próprio fazendeiro trabalha. Então isso já são coisas aí que a gente começa a se aventurar, que é a internet das coisas. Em relação ao Omnichannel também, eu vou dizer a minha interpretação do que é isso, mas eu recentemente visitei a nossa subsidiária em Xangai, e aí eu descobri que nós já estamos vendendo frango, 1 quilo de frango, de parte de frango, por um drone que o consumidor chinês compra no WeChat, lá no site da JD.com. Então eu acho que isso que deve ser o Omnichannel. Hoje de manhã acorda e fala assim, quero comer um franguinho hoje. E aí você é capaz de ir no seu WeChat, que para quem não conhece na China é o substituto do WhatsApp. O pessoal lá de Xangai, eles brincaram comigo, eles falaram assim, vocês são muito arcaicos, a gente só tem o WhatsApp para poder falar lá com o Brasil, porque aqui é tudo WeChat, né? Então, e aí o pessoal usa o WeChat para comprar frango que chega num drone, pô, isso é maravilhoso. Para você que está aprendendo como eu, antes que Guto Cap não me mate, minhas empresas são todas digitais, eu estou falando aqui, eu sou um dos donos da Pereira Odell em São Francisco, montei o IG, montei a agência Clique. Então, o Omnichannel são todos esses canais. Eu comprei um Garmin na Amazon, tá certo? E ao mesmo tempo aí eles começam um diálogo comigo, que começa online e vai parar numa loja, tá certo? Em compensação, a roupa do meu triatlo ficou apertada, então eu não vou mais comprar no site, eu vou diretamente nas lojas. Então essa variação de canais que a gente tem, tá certo? Então, horas eu entro no drive-thru, a outra eu entro na loja, a outra eu pego no delivery. Então são as várias dimensões dos seres humanos, é o que se chama de bacanamente e bem moderno, que nem o Zeca, meu filho, e o Antônio, que vão ficar muito horrorizados, tá certo? É que se chama de Omnichannel. Visão Wikipedia para você. Muito bacana. Bom, o papo está muito interessante, mas infelizmente o nosso tempo está acabando. E antes de abrir aqui para as falas finais do Pedro e do Nizam, eu só gostaria de agradecer a participação das pessoas que mandaram mensagens, perguntas e que participaram conosco ao longo de todo esse tempo da transmissão. Eu só vou mencionar aqui algumas das pessoas que nos mandaram perguntas: a Juliana Dapra, de São Paulo, o Emerson Silva, de Goiás, o Sandro Pazzoni Ferreira, ele não colocou de onde é, mas enfim, tem muita gente mandando perguntas. A gente vai ter o cuidado de respondê-las assim que terminarmos a transmissão. Bacana. Tá bom? Pedro, Nizam, a palavra final de vocês. Deixa eu falar, e o Nizam, de novo, abrilhanta aí a nossa transmissão do live, fechando aqui. Queria agradecer muito aí você ter aceito o convite, Nizam. Para nós aqui da casa foi um grande orgulho. Acredito e ouso dizer que a DM9 também virou uma causa para a BRF, né? E o Miguel, que acho que cada vez mais se sobressai aqui no papel de âncora aqui do nosso live. Mas dizer que eu estou muito feliz, gosto do formato, um formato despojado, estamos falando de coisa séria, mas estamos falando aqui com uma característica da nossa cultura, de uma forma tranquila, interessante e tudo mais. Espero que quem acompanhou aí não ficou bravo. Já me falaram que o meu microfone cortou 2 vezes aqui, que eu me empolgo, eu bati no peito. Mas assim, fico feliz aqui de dar inicialmente o start da Semana Mundial da Alimentação. Sem dúvida aí, quarta-feira vai ser um espetáculo com o Drauzio. Quem não conhece, a Nicola da Gastromotiva também é uma ONG que faz um trabalho maravilhoso de desperdício de comida, no qual a BRF também já se afiliou e tem feito um trabalho conjunto com eles lá. Então acho que tem tudo para a gente fechar uma semana muito bacana da alimentação, posicionando a BRF aonde ela deve estar, que é aí no protagonismo aí do Alimentando o Mundo, que é o nosso propósito. Bacana. Eu acho que é muito bacana você participar de marcas que você se orgulha dela, e por isso que eu digo que a gente não tem clientes, a gente tem causas. Você ter grandes marcas como Itaú, como Ambev na sua vida, é bom, porque são marcas que fazem a diferença. E o live, ele é um formato que não está falando da marca ou da propaganda dessas empresas, mas você está falando da verdade, da empresa que tem por trás das marcas. Então, eu fico da verdade que vem de Videira e de Concórdia, são onde a gente nasceu, tá certo? E quem tem procedência, quem tem DNA, pode ir para a China, para a Rússia, para a Nigéria, para a Turquia, que não se perde. Então, parabéns, Pedro, Obrigado. por essa companhia extraordinária que vocês, acionistas, fazem. Foi muito legal a gente estar participando aqui. Okay. E sugiro fazer lives de Videira, de Concórdia, de Davos, onde a gente vai estar participando, dos fóruns mundiais. Você viu que o Pedro, a quantidade enorme de informações que essa empresa tem, informações que você, Dona Maria, você que é mãe, que quer conveniência, que quer sabor, que quer praticidade, você pode confiar nessa empresa, ó, sangue bom, empresa bacana pra caramba.
Obrigado. É isso aí. Pessoal, essa foi a abertura da Semana Mundial da Alimentação. Como a gente colocou logo no início, ela vai ter outros 2 lives, 2 transmissões, a próxima na quarta-feira e a última na sexta-feira. E antes de encerrar, eu gostaria de estender aqui o agradecimento do Pedro a Thaís Braga, que cuidadosamente cuidou de toda essa programação, e ao time da Loures Consultoria, que está aqui parceira conosco, fazendo todo esse trabalho acontecer, que está aqui atrás, cheio de um monte de gente. Muito obrigado e a gente se vê na quarta-feira.